Bienvenue dans la classe de français avec dialogue. Je suis le professeur de Jérémy Blessier. Bem-vindo à aula de francês diálogo, lição 3, lição 3. Para que você possa aprender francês, precisa você ler bastante. Nesse canal que nós passamos várias línguas diferentes, russo, alemão, italiano, inglês, francês, espanhol, enfim, 18 línguas. Passamos bastante diálogo para que você possa aprender o diálogo e alguma também gramática para que você possa perceber, ok? A lição de hoje fala sobre no banco, la banque, ok? E é importante que você preste muita atenção para que você possa entender a lição perfeitamente, ok? Perfeitamente, ok? Entre monsieur, le gérant, va vu recevoir désigné minute. Entre o senhor, o gerente vai receber, entre o senhor, o gerente vai recebê-lo em 1 minuto, ok? Então, la banque ou no banco. Bonjour, monsieur. Pouvez-vous me faire où est le bureau d'information? Bom dia. Pode informar-me onde se dão informações? O primeiro guichê près l'entrée. No primeiro guichê, próxima entrada. J'ai des chèques à tirer. Eu tenho 2 cheques para receber. Dirigez-vous au guichet numéro 27. Dirige ao guichê número 27. Maintenant, je désire parler au gérant de la banque. Agora, desejo falar com o gerente do banco. Attendez un moment, la gérante très occupée. Espere só um momento, o gerente vai e está muito ocupado. Asseyez-vous un instant, il ne tardera pas à parler avec vous. Sente só um instante, ele não tardará em falar com o senhor. Entrez, monsieur, le gérant va vous recevoir dans 1 minute. Entre, senhor, o gerente vai recebê-lo em 1 minuto. De quoi s'agit-il? Esse já de que se trata? O assunto é urgente? Ce n'est pas une matière urgente, mais c'est très important. Não é matéria urgente, mas é muito importante. Dis donc, je vous écoute avec attention. Diga, pois, eu escuto com atenção. Notre calais suivant, nous avons une mine de manganèse dans l'intérieur do Brasil. O nosso caso é o seguinte, temos uma mina de manganês no interior do Brasil. Les 10 minutes représentant une valeur de procure de millions de dollars. A dita mina representa valor de muitos milhões de dólares. C'est bien, alors, est-ce que vive la vendre? Está bem, e então, o senhor deseja vendê-la? Non, monsieur, ce que nous avons à vie, c'était financement. Não, senhor, o que temos em vista é um financiamento. Ceci dependra des conditions de l'affaire. Isso dependerá das condições de negócios. Je compare ici quelle base la banque pourrait-elle nous aider? Compreendo em que base o banco poderá ajudar-nos. Je regrette ne pouvoir vous donner une réponse sur nous devrons premièrement consulter notre département spécialisé. Sinto não poder dar-lhe uma resposta segura, temos que consultar primeiramente nosso departamento especializado.
C'est tout. La semaine prochaine, je vous apporterai un dossier avec tous les renseignements concernant CG. Sem dúvida, na próxima semana lhe trarei uma resposta com todos os dados concernentes a este assunto. J'aurai du plaisir à traiter de votre affaire. Je vous promets une très bonne volonté. Terei prazer em tratar do seu negócio. Prometo-lhe toda a nossa boa vontade. Que vous viendrez, venez parler avec M. Coste, au bureau de l'administration. Quando o senhor vier, queria falar com o senhor Costa no escritório da administração. Je vous remercie de votre bonté et j'espère que nous nous attendrons. Agradeço-lhe a sua bondade e espero que nós entendamos. Alors, jusqu'à la semaine prochaine. Então, até semana vindoura. Au revoir, apportez-vous bien. Até vista, passe bem. Meus amigos, você pode aprender a falar a língua, várias línguas, com diálogo, com pronunciação, com pronúncia, ok? Assim como você pode aprender you're learning English very well. Você pode aprender inglês muito bem. Você pode aprender a falar espanhol também. Você pode também aprender a falar espanhol também. Você pode aprender a falar alemão também, tá? Du sprechen, parler, sprechen a Deutschen, você pode aprender a falar alemão, eu disse alemão, ok? Enfim, você pode aprender a falar várias línguas, ok? Bom, adicione o sininho, ative o canal, aí ative o sininho no canal, compartilhe, receba e releia esse texto 5, 6 vezes para que o seu cérebro possa pegar a pronúncia certinha e aprender corretamente as línguas, e principalmente o francês. Na primeira aula nós temos a primeira lição, mas também temos as pronúncias do canal em francês. Vá lá, busque lá para que você tenha base, ok? Mas para aprender uma língua é necessário que você possa, em primeiro lugar, você aprender com diálogo, ok? No número 1 tem aí a compreensão escrita em português. 2, compreensão francês, a escrita. E 3, a pronúncia que você deve pronunciar. Então é muito fácil, ok? Bon, au revoir, merci beaucoup.